A paz, irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A reflexão que eu queria trazer hoje se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 33. Os discípulos, chegando a Cafarnaum, quando já estavam em casa, Jesus indagou-lhes: sobre o que discorreis pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Jesus, aqui alguns versículos antes, ele prediz, sobre sua morte, sobre a sua ressurreição aos seus discípulos. Mas mesmo Jesus falando sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a cruz, tomar a sua própria cruz, falando sobre negar a sua própria vida, os seus discípulos ainda tinham essa preocupação, de quem era o maior, de quem tinha a maior glória, daqueles projetos de poder. O que é bem aceitável se a gente parar para pensar, porque nos dias de hoje, a gente com a Bíblia nas mãos, com todo o conhecimento bíblico que a gente tem, com todo esse spoiler do mundo bíblico, a gente ainda muitas vezes se depara fazendo alguns planos terrenos, por assim dizer, planejando algumas coisas que de fato não vão edificar em nada, mas que se não só vão aumentar o nosso ego, ou que só vão servir para a nossa própria glória. Imagina eles naquela época, então, que não tinha a Bíblia nas mãos, e que eles estavam ali no aguardo de um Salvador ali que ainda livrasse eles ali de Roma. Mas Jesus, com toda a sua paciência, e mestre como ele é, Jesus se assenta, reúne todos os 12 e fala: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Deus chamou a gente para servir. A gente serve a Deus servindo os nossos irmãos, independente do nosso status, da nossa posição social, independente de como a gente esteja. Deus nos chamou para servir. E dando continuidade aqui no versículo 36, conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. As crianças, assim como as mulheres naquela época, elas não tinham muito crédito, elas eram consideradas fracas, inferiores, elas não tinham muito valor, Então, a tarefa de cuidar de uma criança era uma tarefa muito simples, que não era valorizada, não tinha grande valor naquela época. E não tinha grande valor aos olhos do mundo, Porque aos olhos de Deus é uma coisa muito, muito, muito importante, E às vezes Deus nos chamou para cuidar de crianças mesmo. Às vezes Deus chamou a gente para fazer coisas pequenas comparadas, pequenas aos olhos do mundo, não aos olhos de Deus, Porque independente do que você faça, se você faz para Deus com seu coração grato, é grande. Para Deus é grande. Não existe coisa pequena para Deus. Tudo que a gente faz para Ele tem que ser grande. E às vezes Deus chamou a gente para fazer uma coisa pequena ali, aos olhos do mundo, aos meus olhos, ali cuidar de um projetor, de uma mesa de som, você intercessor, mas tudo que a gente faz de coração grato para Deus é grande. Às vezes Deus não me chamou para pregar para multidões, Deus não me chamou para ser famoso, Hoje o mundo dá muita importância para status, para like. Às vezes Deus não me chamou para aquilo. Às vezes Deus não me chamou para ministrar louvores para multidões e tal. Às vezes Deus me chamou para ministrar louvores na minha igreja, ali naquele local, naquela região. E eu tenho que entender que os planos de Deus para a minha vida são infinitamente maiores do que eu posso pensar, do que eu posso mensurar, que eu posso imaginar. Os planos de Deus são perfeitos. Então eu tenho que fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer com gratidão no meu coração. É errado eu planejar coisas grandes, eu querer pregar para multidões, ministrar e ter alguns planos ali mirabolantes? Não, mas é o que o Tiago fala lá no capítulo 4, a partir do versículo 13. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã
iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, todos os planos que a gente tem, né, todos os nossos projetos, nós temos que colocar na presença do Senhor. Nós temos que saber se aquilo de fato é do agrado de Deus, se aquilo é do agrado do coração do Senhor, se de fato aquilo é edificante, entendeu? Se aquilo não é para a nossa glória, para o nosso ego. Deus é maravilhoso. E eu tenho certeza que se você colocar nas mãos do Senhor aquilo que você quer, e se for de fato da vontade de Deus, vai acontecer. Amém? É essa reflexão que eu queria trazer hoje, que Deus chamou a gente para servir. E a gente tem que servir com o coração grato, independente do qual seja o serviço. Se for para lavar o banheiro, cuidar do estacionamento da igreja, para ministrar, pregar, não existe serviço mais importante. Todo serviço é importante aos olhos de Deus, quanto feito para Deus de coração grato. Amém?